Olá, eu sou o professor Rodrigo Sendic, o seu professor de Direito Processual Penal. Nós estamos aqui num bloco de provas em espécie. Sempre que o teu edital tiver provas em espécie, significa que ele quer que você saiba as provas que estão no Código de Processo Penal. Basicamente, elas estão aonde? Aqui, ó, artigo 158 e 250 do CPP. São praticamente 100 artigos que despencam em provas, principalmente se você for da área policial. Portanto, você sim precisa ler, reler, treler. Dane-se, você é concurseiro exatamente para isso. Depois você esquece tudo, joga no lixo e foda-se, tá? Nesse blocozinho, bem pequenininho, nós vamos falar sobre uma prova específica. Que prova específica? Aquela que o Código de Processo Penal chama de exame de corpo de delito e outras perícias. Olha aqui, exame de corpo de delito e outras perícias. Esse tipo de prova é um meio de prova que está lá nos artigos 158 a 184. Basicamente aí 30 artiguinhos muito facinhos, facinho mesmo, que você vai dar um pause agora e vai ler. Depois a gente continua. Pause. Leu? Não? Se fudeu então. Quem leu saiu na sua frente. Vamos lá. Depois do pause eu começo aqui com algumas questõezinhas. Vamos, primeira coisa, ó. Exame de corpo de delito e outras perícias. O código está falando contigo. Tente escutar o código. É sempre necessário que você faça parte da natureza, que você compreenda que você está inserido em algo. Leia aqui comigo o código falando contigo. Exame de corpo de delito e outras perícias. Isso significa que o exame de corpo de delito nada mais é do que uma perícia. É óbvio. Não, para, professor, só cai exame de corpo de delito na minha prova, não preciso estudar a perícia. Não. O exame de corpo de delito é um tipo de perícia, tá? E nem todas as perícias são exames de corpo de delito. Beleza, isso você já sabe. A segunda coisa que eu quero que você saiba é o seguinte, vamos lá, se o exame de corpo de delito é uma perícia, simplesmente tudo que eu falar acerca de perícia, de modo genérico, de modo geral, é também válido para exame de corpo de delito. É isso que a gente vai fazer no próximo quadro. Vou falar contigo a respeito de perícias de modo genérico, de modo geral. Isso vale para todas as perícias, inclusive para o exame de corpo de delito, apesar de ninguém mesmo, nenhum outro professor jamais ter dito isso no seu ouvido, a não ser eu. Ô, professor Sendic, ô tio Sendic, vamos lá, aqui para o nosso quadro Perícias. Deixa eu te falar como é que eu vou trabalhar esse quadrinho, vai ser teta. Eu vou fazer aqui, ó, como se fosse um relógio, tá? No sentido horário. A gente vai sair do centro e vai dar voltinha aqui, ó. Eu e você, de mãos dadas, dando voltinhas. Eu, no seu lugar, pegaria um caderninho ou uma folha de sulfite e colocaria assim, ó, em formato paisagem e repetiria isso. Vai por mim, faça isso 1, 2 vezes e nunca mais você vai precisar fazer, tá? Vamos partir do centro. Nós temos aqui perícias, o tema da nossa aula, do nosso blocozinho. Beleza. E aí, nós temos 2 chinelões, 2 sandálias. Por quê? Vem comigo. Em direito, nós temos uma cláusula geral que fala assim, iura novit curia. Isso daqui é em inglês, tá? Em inglês, iura novit curia. Em português significa, o juiz sabe o direito. Sim, o juiz conhece o direito. Na verdade, o juiz é um expert em direito. Você não precisa, inclusive, provar ao juiz, em regra, o direito, porque ele tem de saber o direito. E daí que isso, por anulação, significa o quê? Que o juiz não sabe química, que o juiz não sabe biologia, que o juiz não sabe engenharia. Foda-se, o juiz não sabe mais nada além do direito. Apesar do juiz achar e ter certeza que ele é Deus, na verdade ele não é, ele é apenas um juiz e ele só conhece o direito. Se ele precisar para resolver um caso, o juiz precisar de conhecimentos técnicos, artísticos, científicos, que sejam diferentes do direito, diferentes da área jurídica, ele vai precisar calçar as sandálias da humildade. Por isso estamos aqui com 2 chinelões, as sandálias da humildade. O juiz vai ter de colocar as sandalinhas da humildade e falar assim, me fudi, não sei nada de biologia, preciso de alguém que saiba de biologia. Porra, me fudi, não sei nada de engenharia. Preciso de alguém que saiba engenharia. Quem é esse alguém que sabe desses pontos, dessas áreas de atuações específicas? Quem são essas criaturas? Este é o
perito. O expert em áreas de conhecimento. O perito é o auxiliar do juiz. O perito é o auxiliar do juiz, não é o auxiliar das partes. Pelo amor de Deus, não é. Aí, no nosso Brasilzão, para você ser perito de qualquer forma, você tem de ter curso superior. Sim, senhor, você é obrigado a ter curso superior. Mas vamos lá, eu vou falar para ti agora só sobre o perito. O perito é o cara que vai fazer o laudo pericial, óbvio. O que é o laudo? O laudo é um documento em que o perito vai pegar as perguntas do juiz e das partes, que são chamadas de quesitos. Ele vai trabalhar o objeto da perícia, vai responder a esses quesitos e vai fazer uma conclusão. Facinho mesmo, tá? E daí o que você tem de saber para sua prova? Simples. O perito, em regra, é um único perito oficial que vai fazer a perícia. Então vamos lá. A regra é um perito oficial fazendo a perícia. Ele vai responder os quesitos, ele faz a conclusão e ele assina embaixo. Um único perito oficial. Esse perito oficial é o cara que ocupa um cargo público. E é óbvio, se você para ser agente de polícia precisa ter curso superior, se você para ser papiloscopista precisa ter curso superior, para ser perito oficial você precisa ter curso superior. Em que área? Dane-se, não interessa, isso jamais será cobrado para ti. Então vamos lá, a regra é um perito fazendo a perícia desde que ele seja oficial. Esse cara ocupa cargo público e esse cara, por ocupar cargo público, para fazer o concurso precisa ter nível superior de formação. Simples. Entretanto, nós temos duas exceções a essa regrinha aqui do um perito oficial. Vamos lá. Primeira exceção, perícia complexa. Perícia complexa é aquela que é muito difícil? Não. Perícia complexa é aquela que vai precisar de mais de uma área de atuação. Exemplo, uma perícia ambiental. Ó, que lindo. Perícia ambiental vai precisar de biólogo, vai precisar de químico, vai precisar de engenheiro florestal, de engenheiro, vai precisar de um monte de gente. É claro que lá na Dinamarca eu já vi perícias ambientais sendo feitas somente por engenheiros, que abriram um mapa da Dinamarca e falaram assim, na Dinamarca, tá? Rio das Antas, significa que aqui tem anta. Araraquara, significa que tem arara. Essa perícia é uma bosta, deveria ser jogado fora, mas na Dinamarca acontece assim. No Brasil, não. No Brasil, uma perícia ambiental precisa de mais de um perito. Por quê? Porque considera mais de uma área de conhecimento. Então, sempre que eu tiver uma perícia complexa, eu posso sim fugir da regra geral, que é um perito, e passei a ter mais de um perito. Inclusive, esse perito oficial, portador de cargo, ocupante de cargo público e portador de diploma de nível superior. Segunda exceção, se não houver perito oficial. O nosso país é gigante, o nosso país é grandão, lindo, maravilhoso, mas existem diversas realidades diferentes. Em um canto do Brasil nós temos uma realidade semelhante com Uganda, no outro canto uma realidade semelhante à Etiópia, coisas completamente diferentes, mas tudo ruim. O que eu quero que você compreenda é, existem locais do nosso país que têm perito oficial, mas tem lugares que não tem perito oficial. Como que o juiz vai fazer nessa situação? Simples, o juiz vai pegar e vai nomear um perito. Ele pega alguém, uma pessoa idônea com curso superior, preferencialmente na área de atuação. Mais uma vez, preferencialmente na área de atuação e não obrigatoriamente como os concursos costumam cobrar. Então o juiz chega e nomeia alguém para ser perito. Quantas pessoas? Uma pessoa? Não. Nesse caso, se eu não tiver o perito oficial, o juiz vai nomear 2 peritos não oficiais. Quantos? 2 peritos. Para ficar difícil, quantos? 2 peritos não oficiais. E daí, vamos ver aqui os detalhes importantes, principalmente se o seu concurso for para cargo de perito. São 2 peritos não oficiais, eles são nomeados pelo juiz. Sim, senhor, são nomeados pelo juiz entre pessoas idôneas. Não pode ser um traficante, professor? Não. Não pode ser um estuprador? Não, tem de ser pessoas idôneas. Essas pessoas têm de ter curso superior, preferencialmente na área de atuação, mas não obrigatoriamente. Pegadinha básica de concurso, né? E esses sujeitos aqui, ó, os peritos não oficiais, se sujeitarão à disciplina judiciária comum a todo mundo que é auxiliar da justiça. Esses caras participarão do feito? Sim. A eles serão impostas o quê? As regras de impedimento, as regras de suspensão, desde que compatíveis à sua função. Perfeito.
as partes não podem intervir na nomeação. É óbvio que as partes não podem intervir na nomeação. Por quê? Porque esses caras não trabalham para a parte, esses caras trabalham pro juiz, o juiz que vai nomeá-los, e o juiz é imparcial, então as partes não vão intervir na nomeação. Esses peritos não oficiais são auxiliares, são confiança do juiz e não do MP, nem do réu, nem da vítima. Dane-se o resto, tá bom? Por fim, o que é muito importante é, os peritos não oficiais prestam compromisso de bem e fielmente executar a sua missão. Compromisso de bem e fielmente executar a sua missão. Beleza, só eles prestam isso? Sim, a cada vez que eles são nomeados, eles prestam esse compromisso. Mas o oficial precisa prestar esse compromisso? Não, porque quando ele é nomeado, quando ele vem e ocupa o cargo público, ele já está praticamente se compromissando a isso. Todo mundo que ocupa um cargo público tem de bem e fielmente prestar a sua missão, as funções desse cargo, tá? Então, mais uma vez, perito oficial não se compromete a cada função, não, a cada perícia, não. Quem faz isso são os peritos nomeados pelo juiz. Vamos lá no horário do relógio, vem comigo. E daí? E daí que esses caras vão executar a sua função, vão responder aos quesitos e vão corporificar isso no laudo pericial. Quanto tempo eles têm para apresentar o laudo? 10 dias, prorrogáveis desde que eles peçam essa prorrogação. Beleza, e daí? E daí que nós temos uma situação que às vezes vem em concurso público, que é a divergência. Imagina uma situação em que eu tenha dois peritos, mais de um perito, dois peritos. Se esses peritos divergirem em suas conclusões, como que a gente vai agir? Primeira situação, os peritos podem fazer dois laudos, cada um faz o seu e cada um assina o seu, independentemente um do outro. Segunda situação, eles podem fazer um único laudo com explicações distintas, respostas distintas aos quesitos e cada um assina a sua parte. Beleza? Simples. E o juiz, diante disso? O juiz pode nomear um terceiro perito. Então nós partimos de dois peritos para um terceiro perito. Se o juiz concorde com as conclusões aqui, beleza, ele toca a causa para frente. Mas pode ser que esse terceiro perito venha e divirja dos outros dois. Ele traga uma terceira posição. Nessa situação, o juiz pode determinar a execução de uma outra perícia. Vai fazer uma segunda perícia com peritos novos. Vai esquecer esses três que agiram aqui e vem com uma terceira, aliás, vem com uma segunda perícia, tá bom? Facinho mesmo. Isso aqui era recorrente em provas, graças a Deus, está sendo deixado de lado. Vamos na volta do nosso relógio. Vamos lá. Sistema liberatório. Sistema liberatório, ele se contrapõe ao sistema vinculatório. E é uma questão básica em provas, tá? Vamos lá. O perito vem e apresenta a sua conclusão e ele diz assim, a minha conclusão é A. A pergunta que eu te faço é, o juiz está fixo a esse A? O juiz tem de decidir de acordo com A? O juiz tem de ir de acordo com o perito? Ou o juiz pode olhar e falar assim, não concordo com você, perito? O juiz pode olhar e falar, não concordo com você, perito. Por quê? Porque o juiz não está adstrito ao laudo pericial. Não! O juiz pode ir totalmente contra o que o perito disse. Pode ir parcialmente contra o que o perito disse. Por um motivo muito simples. E você que já estudou Teoria Geral das Provas sabe qual é o valor da perícia. Qual é o valor de qualquer prova produzida dentro do processo penal? O valor é relativo. Todas as provas têm valor relativo, inclusive a perícia. Portanto, o juiz não está fixo, o juiz não está vinculado ao laudo pericial. Ele pode ir contra a vontade dos peritos. Dane-se! O nome disso é sistema liberatório. O juiz está livre desde que ele motive a sua decisão. O contrário do sistema liberatório é o sistema vinculatório. O juiz estaria vinculado ao lado. Não existe isso no processo penal, tá ok? No processo penal nós temos o sistema liberatório. Beleza. E por fim, na nossa volta do relógio, que sempre cai, é genérico e sempre vem, nós temos aqui um assistente técnico. Beleza. Quem é o assistente técnico? Primeira coisa é saber quem é essa figura. Essa figura é o auxiliar das partes. Simples. Dentro do processo, nós temos lá réu, nós temos vítima, e essas partes podem chegar e falar assim, eu quero alguém conhecedor desse assunto para me defender, para defender os meus interesses. Pode isso? Pode. Esse alguém conhecedor do assunto é o assistente técnico, é o auxiliar das partes. Então, quem é que apresenta o assistente técnico?
a parte. Isso é obrigatório? Não. A parte tem a faculdade de apresentar quesitos para os peritos e também a faculdade de apresentar assistente técnico, tá? É uma mera faculdade. Esse cara, ele só pode atuar após ser admitido pelo juiz. Então ele não entra de pé na porta, não, falando, eu tô aqui e eu mando nessa porra. Não. O assistente técnico tem de falar assim, olá, eu estou sendo nomeado pela parte, e o juiz vai dizer, tá bom, eu te admito, pode participar do feito. Mas quando que ele participa do feito? Ele vai participar do feito após, olha que lindo, isso aqui cai, hein? Após o fim do trabalho dos peritos. Os peritos trabalharam, o perito oficial trabalhou, fechou. E agora? Assistente técnico, venha e faça a sua perícia, a perícia particular, a perícia das partes. Onde, doutor? Simples, no ambiente oficial do órgão, onde estiver apreendido o objeto a ser periciado. Por quê? O cara, esse assistente técnico, não vai poder levar o objeto para casa não. Porque se ele levar o objeto para casa, ele pode mexer nesse objeto. Claro, se ele fosse dinamarquês, né, brasileiro não faria isso, mas ele poderia exercitar a sua má-fé e sacanear o objeto, corromper o objeto. Então, não. O assistente técnico vai trabalhar após os trabalhos do perito no ambiente do órgão oficial e na presença do perito oficial. O cara fica ali, ó, só olhando para ver se o assistente técnico não fode com o objeto a ser periciado, tá bom? Isso aqui é o genérico. Vamos agora a particularidades que costumam cair. Primeira particularidade é exatamente o nosso querido e lindo exame de corpo de delito. Isso aqui é muito fácil, muito teta, e eu não vou ficar me apegando não. Só vou passar exatamente o que vem, o que despenca em provas. Vamos lá. Exame de corpo de delito. É um exame. Se é um exame, é uma perícia. Qual que é a perícia em cima do corpo de delito? Fácil. Mais uma vez, em direito, a lei fala contigo. É a perícia em cima do corpo de delito. E o que é corpo de delito? É isso que você tem que saber. Vamos lá. Delitos. Existem delitos, existem crimes, infrações penais chamadas de transeuntes e aquelas chamadas de não transeuntes. Transeuntes são infrações que passam, por isso elas estão transitando, são transeuntes. Elas passam sem deixar nenhuma marca. Exemplo, aqui ó, injúria verbal. Eu te chamo de filha da puta, eu te chamo de vagabundo, de desonesto. Foi pro vento. Palavras jogadas ao vento já eram. A gente não tem como pegar essa merda e apalpar, e palpar, cheirar, lamber. Não dá. Entretanto, as infrações chamadas não transeuntes são aquelas que deixam marcas. Essas marcas podem ser cheiradas, pode ser palpadas, pode ser lambidas. Sim, essas aqui, as não transeuntes, são aquelas então que deixam o quê? Deixam vestígios. Simples. E as transeuntes, aquelas que passam sem deixar marcas, não deixam vestígios. Opa, parou. Então a gente vai classificar os delitos em delitos que deixam vestígios com vestígios e delitos sem vestígios. Exatamente. Transeuntes sem vestígios, não transeuntes com vestígios. E daí, o que isso tem a ver? E daí que esses vestígios, essas marcas aqui, ó, que são deixadas pelo crime, são exatamente o conjunto desses vestígios, são exatamente o nosso lindo e querido corpo de delito. Então, o que é o corpo de delito? São os vestígios deixados pelo crime, tá? Existem crimes que não deixam vestígios, não há corpo de delito. Outros deixam vestígios, há corpo de delito. E daí, professor, e daí que o código fala assim, ó, sempre, mais uma vez, sempre que a infração deixar vestígios, sempre que eu tiver uma infração não transeunte, eu preciso fazer o exame de corpo de delito. Sim, é indispensável se realizar o exame de corpo de delito. Trata-se de um resquício do sistema da prova tarifada. Por que trata-se de um resquício do sistema da prova tarifada? Porque o exame é necessário. Sem ele, fodeu. Eu não tenho o que fazer, tá? E a regra é essa, tá bom? Beleza, grava isso aqui. Mas ele pode ser suprido? Por que pode ser suprido? Porque esses vestígios aqui, ó, com o passar do tempo, eles vão sumindo. E agora, eu vou examinar o quê, cacete? Não vou examinar nada. Aí eu posso fazer o exame de corpo de delito? Não, você vai suprir a ausência do exame de corpo de delito por uma única prova, a prova testemunhal. Isso despenca em provas de concurso público. A única prova que pode suprir a ausência do exame de corpo de delito é a prova testemunhal. E eu vou te dizer o seguinte: você é tão manjado que eu sei até o que eles vão falar. A banca vai fazer a seguinte pegadinha contigo. Eu posso suprir o exame de corpo de delito com a confissão.
Não, não pode. Porra, mas eu tô dizendo que fui eu que matei. Dane-se, se eu não tiver exame de corpo de delito, não foi você que matou. Se eu não tiver uma testemunha suprindo essa falta de exame de corpo de delito, não foi você que matou. Esquece a confissão. Vamos lá? A única prova que pode aqui, ó, suprir a ausência do exame de corpo de delito é a testemunhal, jamais a confissão. Outro tópico lindo aqui, ele não pode ser negado. Não. Você sabe que requerimentos das vítimas, requerimentos podem ser negados. Entretanto, se esse requerimento for para se fazer o exame de corpo de delito, não pode ser negado. O delegado vai ter de determinar a execução desse exame de corpo de delito. Por quê? Porque ele é indispensável. É um resquício da prova tarifada, tá bom? E aí, o exame de corpo de delito também pode ser feito em qualquer dia, qualquer hora, inclusive no Natal, não importa. Por quê? Porque a gente tem de aproveitar os vestígios enquanto eles estão lá queimando. Se a gente esperar muito, os vestígios somem, tá? Então não tem essa de vamos marcar um horário, amanhã às 6 da manhã a gente entra. É qualquer dia, em qualquer hora. E por fim, aqui de exame de corpo de delito, a parte genérica dessa parte, né? Ele pode ser direto. Quando os peritos atuam sobre o próprio vestígio e podem ser indiretos. Indireto é o exame de corpo de delito aqui que gera um pouco de discussão. Tem duas oportunidades, tem duas correntes. Uma diz assim, o exame de corpo de delito indireto é aquele em que os peritos vão atuar sobre documentos que atestam a existência do vestígio. Facinho. Ou o exame de corpo de delito é justamente a prova testemunhal que supriu a ausência do exame de corpo de delito. Vou te falar o seguinte, dane-se a ocorrente, dane-se. Você só deve lembrar nos concursos assim mais rasos como são os nossos, o quê? Que existe o direto e existe o indireto. Acabou, tá? Mas vamos além. Na lesão corporal, o exame de corpo de delito ele ganha alguma relevância. Por quê? Porque você sabe tão bem quanto eu que a lesão corporal ela pode ser gradativa. Na verdade, ela pode ser graduada. Existe lá a lesão corporal leve, existe a lesão corporal grave e a gravíssima. Esquece o resto, tá? A leve é o quê? É uma agressão à integridade corporal do indivíduo. Beleza. A grave é o quê? Por exemplo, né? Existem outras situações, mas vai acontecer a lesão grave quando a gente tiver o quê? Incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias. E uma gravíssima, por exemplo, ocorre quando acontece o quê? Quando essa incapacidade aqui for permanente. Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Temos aqui a mamão do professor Sendik, tá aqui, a mamão do professor Sendik. Eu venho e sofro, você me bate. E você faz o quê? Você me causa um corte. Isso é lesão corporal leve. Para eu atestar essa lesão corporal leve, eu tenho de fazer um exame de corpo de delito na mamão do Sendik, que vai falar assim, realmente houve uma lesão corporal. Beleza, tranquilo, tá? Agora acontece o seguinte, ó. Olha só que lindo. Para que a gente tenha certeza que há uma lesão corporal grave, eu tenho de esperar o quê? Pelo menos 30 dias, para demonstrar incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias. Então imagina que você veio e bateu na mamão do Sendik, e aí você fez o quê? Você quebrou o meu dedo. Tá aqui, ó. E agora eu estou com o meu dedo todo enfaixado. Tá aqui a faixa. Lindo! E daí que eu fico com esse dedo enfaixado por 40 dias, né? E eu sou digitador, eu preciso desse dedo, né? Sem esse dedo eu não consigo fazer nada. E daí que depois de 30 dias a gente vai fazer um exame de corpo de delito complementar. Facinho, é só isso. Na lesão corporal, então, eu preciso do exame de corpo de delito complementar para testar, para ver se a lesão foi leve ou se a lesão foi grave. Fácil mesmo. Agora vamos além. Imagina só o seguinte, você bate na mamão do professor Sendik e você bate com tanta força, você bate com o facão. Você vem, bate com o facão e corta 2 dedos meus. 2 dedos, foram embora, 2 dedos. Aqui, estou aposentado por invalidez. E daí, como é que a gente comprova isso? Opa, aqui a gente tem uma incapacidade permanente. A gente cortou um dedo, cortou 2 dedos. Nós temos agora uma lesão corporal gravíssima. Tá aqui, que lindo. Como é que a gente atesta isso? Através do exame complementar lá no futuro. A gente vai falar assim, né? Houve uma lesão séria aqui. Basicamente, claro que eu não vou precisar dessa lesão no futuro para mostrar que o dedo cortou, porque a gente já faz aqui no começo, tá? Mas basicamente o que eu quero que tu entenda é o seguinte, na lesão corporal, para eu fazer a gradação da lesão, para ver se é leve, se é grave ou gravíssima, eu vou usar o quê? Um exame complementar, pelo menos depois de 30 dias. Fácil. E esse exame complementar é um exame de corpo de delito. Vai complementar o exame de corpo de delito inicial. Esse exame aqui podia ser suprido pela prova testemunhal. O exame complementar, lógico, é a mesma merda. Ele também pode ser suprido pela prova testemunhal. Facinho mesmo. Isso cai em concursos públicos, tá? Vamos além.
Vamos além. E agora eu vou falar, assim, rapidamente sobre a autópsia, a necropsia e a perícia em laboratório. Basicão porque é o que costuma cair mais, tá? A autópsia, também conhecida, na verdade, é a necropsia. A autópsia é o exame que a gente vai fazer no cadáver, tá? Então, todo crime que tiver cadáver, a gente vai fazer a autópsia. Ah, e todos os crimes? Pô, só tem no homicídio. Não, senhor. Tem no latrocínio, por exemplo. Tem outros cadáveres, tá? A regra é a seguinte, ó. A regra é: o perito vai trabalhar após 6 horas da data do óbito, do momento do óbito, aqui é a morte, tá vendo? Cruzinha. Então o perito tem de esperar 6 horas do momento da morte. Por quê? Porque pode ser que esse cara pareça que esteja morto, mas não, ele não está morto não. Ele é um Walking Dead, ele levanta e sai andando, tá? E daí, mas eu não poderia fazer o exame mesmo antes das 6 horas? Mesmo com um cara vivo? Não, por quê? Porque a autópsia ou a necropsia, ela é feita em 2 etapas. Nós temos o exame externo, vai olhar o cadáver, vai descrever o cadáver externamente, e temos o exame interno. E exame interno é: vamos rasgar o cara do pescoço até o umbigo, vamos abrir o indivíduo, vamos tirar tudo de dentro e colocar de volta. Porra, se o cara estiver vivo, né, matamos ele agora. Então, não. A regra é: vamos esperar 6 horas. Depois de 6 horas, fazemos o exame interno e o exame externo. Aí temos exceções. Aqui, ó, uma exceção tá aqui, tá aqui. Veja só o cara com a cabeça embaixo do braço, muito sangue, muito sangue. O cara aqui, ó, sangue jorrando, muito sangue, sangue, mais sangue, mais sangue, 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 sangue. Pergunto pra você, há alguma dúvida que esse cara tá morto? Não, esse cara está morto. Muito sangue, mais sangue, ó, caiu na barriga aqui também, ó, mais sangue, né? Beleza, eu tenho certeza que esse cara tá morto. Então, ó, quando eu tiver evidência da morte, sinais são característicos, o cara realmente está morto, eu não preciso esperar 6 horas. Faz logo isso aí, tá? E aqui erramos o ponto. Faz logo isso aí, fechou. O cara vai poder, o perito vai poder atuar desde então, porque é evidente a morte. Trata-se de um axioma, é evidente, é lógico que o cara está morto. Segundo caso é o seguinte: morte violenta. Imagina só, o cara aqui foi decapitado. Eu já sei que o cara morreu e eu sei por que ele morreu. Ele morreu porque foi decapitado. Preciso fazer o exame interno do cara? Eu preciso abrir o indivíduo, tirar o estômago, o fígado, tudo daqui de dentro para falar assim: nossa, ele foi decapitado? Porra, claro que não. Então, nesse caso de morte violenta, eu não vou fazer o exame interno. Eu vou fazer apenas o exame externo. Isso cai. Se a sua prova for para perito, isso cai, despenca. Por fim, existe uma tara. Por fim, nesse quadrinho, existe uma tara das bancas com relação à exumação. Exumação não é uma perícia, tá? Exumação é simplesmente o ato de desenterrar o cadáver. É diferente, é o contrário de inumar. Inumar é enterrar. Exumar é desenterrar. Você vai desenterrar e levar o cadáver para os peritos que vão fazer os exames, tá bom? Simples. Claro que exumação não é um negócio que precisa de pressa, não é urgente. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai ligar para o cemitério, a gente vai falar para o cara: estamos indo aí, com hora marcada, vamos levantar o cadáver lá de dentro do túmulo, e vamos fazer o quê? Um auto de exumação. Simples, simples, simples. Eu não sei porquê, mas isso cai. Dá uma lidinha lá com carinho, muito carinho, no artigo 163. Por fim, então, agora do nosso blocozinho, perícias em laboratório. Perícia em laboratório, tu vai pegar o material e na hora que você fizer a perícia, você vai consumir esse material. A lógica é: se você for consumir, você consegue fazer uma nova perícia lá na frente? Porque você consumiu o material. Então, em perícias de laboratório, na hora que você faz a perícia, é necessário que você guarde um pouquinho desse material para que nova perícia possa ser feita lá na frente. Como assim nova perícia? Porra, meu, as partes chegam e falam assim: não concordo com esse laudo inicial. Pô, faz outra. Com o quê? Com o quê? Com aquilo que o perito guardou, tá? Então, perícias laboratoriais, você tem de guardar um pouquinho do material para fazer uma nova perícia. E aí, nós temos aqui um detalhe importante. Se na sua prova cair lei de drogas, temos um detalhe muito interessante. A lei de drogas, ela prevê 2 laudos. Nós temos um laudo preliminar que é feito no flagrante, em que um perito oficial vai fazer um laudo preliminar de constatação. Vai dizer se aquilo é droga e qual é a quantidade daquela droga. Um perito oficial ou uma pessoa idônea que estiver passando por ali. Não precisa nem ter curso superior. Sim, então é um perito oficial ou uma pessoa idônea, diferente da regra geral. Por isso que está aqui no quadro. A regra geral seriam 2 pessoas idôneas com curso superior. Aqui não!
É um perito oficial ou uma pessoa idônea. Geralmente é policial. Por que é tão simples? Porque é só pegar a porra do reagente, jogar na droga e ver se fica azul. Qualquer macaco faz isso. Então, ó, um perito oficial mais uma pessoa idônea. Mas no futuro a gente vai ter de fazer o laudo definitivo. Esse laudo definitivo, sim, é uma perícia séria. Aqui não é qualquer macaco que faz. Então aqui a gente passa a ter um perito oficial, ou, na falta desse perito oficial, 2 peritos não oficiais, pessoas idôneas com curso superior, preferencialmente na área de atuação, tá? Isso aqui é o básico. Tem mais coisa? Claro que tem, mas eu não tive tempo para falar de tudo, então sobra para você. Se ferrou. Vamos à questão para você ver que sabe bastante. As perícias deverão ser feitas, letra A, por um perito oficial, mas devem ser homologadas por um segundo perito. Letra B, por 2 peritos oficiais, obrigatoriamente. Letra C, por pelo menos 2 pessoas idôneas portadoras de diploma de curso superior, no caso de não haver peritos oficiais. Letra D, por um perito oficial, desde que este preste o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo. Letra E, por apenas uma pessoa idônea, se não houver peritos oficiais. A letra A está errada, porque sim, é por um perito oficial, mas não precisa de ser homologado por um segundo perito. Isso já era, fica para trás. Por isso eu nem falo para ti para não encher sua cabeça de minhoca. Vamos à letra B. Letra B diz assim, por 2 peritos oficiais. É errado, é por um perito oficial. Pode ser 2? Pode sim, desde que seja perícia complexa. Mas isso aí é um caso excepcional. Vamos à letra C. Letra C está correta, porque fala assim, se eu não tiver perito oficial, eu vou colocar 2 pessoas idôneas. Sim, portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente na área de atuação necessária para fazer a perícia. Perfeito, seus peritos não oficiais. Exatamente, mas vamos ao resto. Letra D fala que é por um perito oficial, mas desde que ele preste o compromisso. Esquece. Perito não oficial não precisa prestar compromisso porque faz isso quando é nomeado para o cargo público e aceita exercê-lo. Vamos à letra E. Esquece, a letra E diz assim, por apenas uma pessoa idônea, se não houver perito oficial. Não é uma, são 2. Facinho, facinho. Vamos à próxima. Sobre a prova pericial é incorreto afirmar. Letra A. O exame de corpo de delito deverá ser assinado por 2 peritos oficiais portadores de diploma de curso superior. B. O exame de corpo de delito deverá ser realizado em qualquer dia e horário, inclusive aos domingos. C. A autópsia será realizada, em regra, 6 horas após o óbito. D. Nas perícias de laboratório, os peritos guardarão material suficiente para eventualidade de nova perícia. Letra A está errada. Por quê? Porque o exame de corpo de delito nada mais é do que uma perícia. Se é uma perícia, tudo que é genérico para perícia cabe para exame de corpo de delito. E fala assim, o exame de corpo de delito será assinado por 2 peritos oficiais. Não, é um perito oficial. Então é sim a letra A que está incorreta e nós estamos procurando exatamente incorreta, ela é o nosso gabarito. Mas vamos ver o resto? B, está dizendo que o exame de corpo de delito pode ser realizado em qualquer dia, horário, perfeito, inclusive aos domingos, sim, inclusive no Natal, sim, no Ano Novo, sim, no Réveillon, perfeito. Nós não temos restrição em relação a dia e horário, porque a gente precisa atuar logo em cima dos vestígios antes que esses vestígios sumam. Está certo. A autópsia, também conhecida como necropsia, pode sim, aliás, deve sim ser realizada após 6 horas do óbito. Antes disso pode acontecer? Pode, desde que eu tenha o quê? Sinais evidentes de morte. O cara, você encontra o corpo boiando no rio e o cara tá podre. Porra, vou esperar 6 horas? Não, você sabe que o cara tá morto, o cara tá podre. Então você já pode fazer a autópsia diretamente sem precisar esperar as 6 horas. Mas a regra é, vamos esperar 6 horas. Vamos à letra D. Vamos lá, as perícias laboratoriais, você precisa fazer a perícia e guardar um pouquinho daquilo que for consumido na perícia. Por quê? Para eventualidade de nova perícia no futuro. Lindo, ela também está correta. Vamos a mais uma. No tocante à análise dos laudos periciais, assinale a opção correta. Letra A. É adotado no processo penal brasileiro o sistema liberatório, tendo o magistrado a possibilidade de aceitar ou rejeitar o laudo, não havendo necessidade de fundamentar sua decisão. Letra B. O juiz pode rejeitar o laudo pericial desde que fundamente sua decisão. Letra C. O juiz não pode rejeitar o laudo pericial. Letra D. O juiz pode rejeitar o laudo pericial apenas se este for carente de motivação. Letra E. O juiz pode rejeitar o laudo pericial apenas se tiver conhecimento técnico necessário para avaliar as conclusões a que chegaram os peritos. Letra A. Diz que o juiz pode sim jogar o laudo pericial para o alto, desde que não, ele não precisa nem motivar isso. Ele está livre para cagar para os peritos. Não é assim não. O juiz pode sim decidir contra o laudo, mas precisa motivar
motivar a sua decisão, tá? Por isso está errado. Letra B diz exatamente isso. O juiz pode rejeitar o laudo pericial, sim, em todo ou em parte, desde que motive essa decisão. Sim, senhor. Então a letra B está correta. É esse o sistema liberatório junto com o quê? Sistema do convencimento motivado da persuasão racional do juiz. Vamos à letra C. O juiz pode rejeitar o laudo pericial, por isso a letra C está errada. Fácil. A letra D diz assim, o juiz pode sim, desde que o laudo seja carente de motivação. Não tem nada a ver com isso. Se o laudo for carente de motivação, o juiz manda de volta para o perito para ele complementar o laudo, tá? Não tem nada a ver com isso. Nada mesmo. Vamos a E. O juiz pode rejeitar um laudo apenas se tiver conhecimento técnico a respeito do que está sendo periciado. Ou caramba, os conhecimentos técnicos do juiz não interessam. O juiz ele tem de motivar a sua decisão com base nas provas produzidas nos autos, não com aquilo que ele sabe não, esquece, tá? Isso aí é o sistema do livre convencimento motivado. Então o juiz pode sim rejeitar o laudo em todo ou em parte, independentemente de seus conhecimentos técnicos, porque esses conhecimentos são irrelevantes para a resolução do processo. Quanto ao exame do corpo de delito, segundo o CPP, assinale a alternativa correta. Letra A. A única forma legal para preencher a falta do exame de corpo de delito é a colheita de depoimentos de testemunha. Letra B. A confissão do réu pode suprir o exame de corpo de delito. Letra C. O exame de corpo de delito é a materialidade do crime, isto é, a prova de sua existência. Letra D. Inexistindo possibilidade de os peritos terem acesso, ainda que indireto, ao objeto a ser analisado, não se pode suprir o exame de corpo de delito por testemunhas. Letra E. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizadas por perito não oficial. Letra A está correta, ela é o nosso gabarito lindo. Por quê? Porque o exame de corpo de delito pode ser suprido somente por um tipo de prova, a prova testemunhal, jamais a confissão. Pegadinha recorrente em tudo quanto é questão de concurso público. Mas vamos às demais. Letra B diz exatamente isso, que a confissão pode suprir a falta de exame de corpo de delito. Nunca mesmo. Confissão não, somente a prova testemunhal pode suprir a ausência de corpo de delito. Opa, a ausência de exame de corpo de delito. Vamos falar certo? Inclusive tem uma alternativa sobre isso, que é a letra C. Fala assim, o exame de corpo de delito é a materialidade do crime. O exame de corpo de delito é a perícia que você vai fazer sobre os vestígios. O exame de corpo de delito é a perícia. Corpo de delito é o conjunto de vestígios deixados pela infração, não transeunte, a infração que deixa vestígios. Por isso está errado. Houve aqui uma confusão de conceitos só para te enrolar a cabeça, tá? Letra D. Está dizendo que não é possível a gente suprir a ausência do exame de corpo de delito pela prova testemunhal. Você sabe, você já escutou 10 vezes, a prova testemunhal supre a ausência de corpo de delito, do exame de corpo de delito. Supre, grava isso porque vem. Vamos à letra E. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito não oficial? Essas perícias, o exame de corpo de delito, em regra, são realizados por perito oficial ou um perito oficial. Se a gente não tiver o perito oficial, 2 peritos não oficiais nomeados pelo juiz sem intervenção das partes. Letra E está errada, inclusive, entretanto, porque exatamente, na verdade, porque trocou 1 por 2. O resto está tudo errado também. Dane-se a nosso gabarito, letra A. Terminamos o blocozinho. Espero que você tenha aproveitado e segue o meu beijo.